Em 2040, a previsão vai ser de 74 trilhões. Eles vão ser o maior grupo populacional do planeta. Mais ou menos 30% de toda a humanidade. E eles estão herdando o mundo. Só que existe um problema. Essa geração, que vai acumular trilhões, gasta quase o dobro do que poupa. Metade deles diz que não ganha o suficiente para viver a vida que quer, não conseguem comprar carro, não conseguem comprar casa, e a maioria diz que está atrás de onde os pais estavam na mesma idade. Aí o pior é que muitos deles simplesmente desistiram, né? Eles desistiram porque eles olharam ao redor, fizeram as contas e chegaram a uma conclusão racional. O sistema que o mundo vive hoje simplesmente não funciona para eles. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com essa geração, os problemas que eles estão enfrentando, quem são os responsáveis por isso e se existe alguma forma de se livrar desses problemas e de se tornar livre financeiramente. E antes de começar, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, isso é mega importante para o YouTube entender que esse conteúdo tem valor para você. Dá uma olhadinha embaixo aqui do vídeo e vê se você é inscrito no canal, porque se você não for, clica nesse botão e se inscreve para fazer parte da nossa comunidade aqui dos primos, tá? Isso vai dizer pro YouTube que você quer ver mais vídeos como esse e você vai receber mais vídeos como esse, certo? Clica aí e se inscreve. E bom, vamos começar com uma frase simples que resume tudo o que você vai ver nesse vídeo. A vida adulta, você só pode emitir ficha até o limite do estoque de chocolate. Se você emitir mais ficha que você tem de chocolate, a primeira pessoa que aparecer cobrando vai descobrir que você é um trambiqueiro. O dólar funcionava assim. Era a ficha, o ouro era o chocolate e todas as outras moedas do mundo, inclusive a brasileira, dependiam dessa lógica. Isso obrigava todos os governos a serem disciplinados. Só que no final dos anos 60, os Estados Unidos começaram a furar a regra. Eles gastaram demais em guerras, em programas sociais, e eles foram acumulando déficits ano a ano. E os outros países perceberam. Os países começaram a pedir o ouro de volta, os cofres americanos começaram a esvaziar, as reservas de ouro caíram, e naquela noite de 15 de agosto de 1971, o governo dos Estados Unidos anunciou que o dólar não era mais conversível em ouro. E aqui é onde a história deixa de ser uma história americana e vira uma história sua. Você lembra que todas as moedas do mundo eram atreladas ao dólar? No instante em que o dólar perdeu o lastro, todas as moedas do planeta perderam lastro, inclusive o cruzeiro brasileiro. E a partir daquela noite, qualquer governo do mundo passou a poder imprimir moeda sem ter nada concreto para garantir esse dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Não só nos Estados Unidos, isso aqui aconteceu em todo lugar. E o Brasil, um dos casos mais brutais de todos. No exato, só que o Brasil ainda tem um agravante, que é o de ser um dos países mais desiguais do mundo. Isso deixou a fila do pão ainda mais longa. É por isso que hoje as novas gerações não conseguem juntar dinheiro nem para sair da casa dos pais. E quem não sai da casa dos pais não monta a vida própria. Não vai comprar imóvel, não constrói família, não tem filhos, a natalidade despenca e o pacto social que sustentava as gerações anteriores deixa de existir. A geração Z perde a fé no que um dia foi um sistema que funcionava, então a gente talvez já tenha entendido o tamanho do problema até aqui. E a gente talvez já tenha entendido de onde ele veio, inclusive. Só que o problema não vai parar por aqui. Se tem uma coisa que incomoda muito essa nova geração, são os imóveis. A compra da casa própria. Para te mostrar como esse cenário é cruel para a geração Z, eu fui atrás dos dados oficiais do FIPZAP, que é o índice que mede o preço dos imóveis no Brasil, e a gente combinou esses dados com a inflação oficial medida pelo IBGE e com os valores oficiais do salário mínimo que são divulgados pelo governo. O resultado foi essa tabela que está aparecendo aí na sua tela. 50 anos de história, de 1975 até 2025. Tudo já descontado pela inflação para mostrar o que de fato aconteceu com o poder de compra das pessoas em cada época e em cada geração que passou pelo Brasil. E o que essa tabela mostra é meio assustador, né? Porque o preço do imóvel no Brasil nunca subiu de forma constante. Ele subiu em ciclos. E estava numa verdadeira crise aqui. Um dos piores momentos da história do Brasil. Era o comecinho do terceiro ciclo, de 86 a 90. O índice do imóvel despencou de 226 para 46. Os imóveis perderam quase 80% do valor em 4 anos. E quem comprou no pico do ciclo anterior levou décadas para recuperar. E o salário mínimo, nesse mesmo período, é o de 73 para 45. A hiperinflação dos anos 80 destruiu os dois lados, só que chegou um momento em que o pior tinha que passar. E foi exatamente o que aconteceu no quarto ciclo, de 1990 a 2004. Em 94, o Brasil lançou o Plano Real e, diferente dos planos anteriores, esse aqui funcionou. A inflação saiu de quase 2.500% ao ano, em 93, e foi para um dígito poucos anos depois. O brasileiro voltou a confiar no dinheiro que ele tinha no bolso e, pela primeira vez em muito tempo, o trabalhador conseguiu planejar a vida sem ver o salário derreter no fim do mês. Mas o que aconteceu com os imóveis nesse período? O índice ele vai se arrastar de 46 para
para 66 em 14 anos. Praticamente nada. O imóvel mal acompanhou a inflação. Foi um ativo morto durante toda a década perdida dos anos 90 e os primeiros anos do Plano Real. Só que o Brasil estava mudando por baixo dos panos. Como milhares de pessoas começaram a financiar imóveis e o salário mínimo, que tinha despencado durante toda a hiperinflação, começou a se recuperar. Em 94, o índice estava em 53. Em 2004, ele estava em 84. Ele subiu 58% acima da inflação em 10 anos. O trabalhador estava ficando mais rico, em termos reais, pela primeira vez em décadas. Então era a janela perfeita, era estabilidade, crédito, salário real subindo, o imóvel estava barato. E quem enxergou essa janela e comprou um imóvel entre 99 e 2004 fez o melhor investimento da vida. E quem eram essas pessoas? Os pais da geração Z. E aí veio o ciclo que mudou tudo. De 2004 a 2014, rolou o boom imobiliário brasileiro. Os imóveis saíram de 66 e foram para 193. Era o ciclo das commodities. O começo do programa Minha Casa Minha Vida, Selic baixa, classe C entrando no mercado consumidor. E em 10 anos, o imóvel triplicou em valor real. Subiu 191% acima da inflação. E o salário mínimo subiu também, só que muito mais devagar. Foi de 84 para 138. Aí cresceu então 64% acima da inflação em 10 anos. Foi um bom ciclo para todo mundo, mas foi um ciclo muito melhor para quem já tinha imóvel próprio. E adivinha quem pegou esse ciclo em cheio? Os pais da geração Z, os boomers e a geração X. A pessoa que comprou apartamento no começo dos anos 2000 e viu esse mesmo apartamento mais que triplicar de valor acima da inflação nos próximos 10 anos. Então você não está apostando, você está prevendo, você não está no cassino, você está no mercado financeiro. E é isso que eles pensam. E aí surge a próxima pergunta desse vídeo, que é a seguinte: por que a geração Z está caindo de cabeça em todas as armadilhas? Por que justamente eles? Por que agora? E a resposta está num lugar que poucas pessoas imaginam, no cérebro deles. A geração Z é a primeira que cresceu com o celular na mão desde a infância. Eles nunca conheceram um mundo sem Instagram, sem TikTok e sem YouTube. Isso moldou o cérebro deles de uma forma que a ciência ainda está tentando entender. E o efeito disso aparece no lugar mais óbvio, que é na saúde mental deles. Pra vocês terem uma ideia, 65% dos jovens do Brasil, entre 18 e 24 anos, dizem sofrer de ansiedade. A média nacional é 45. O atendimento por ansiedade no SUS para jovens entre 15 e 19 anos cresceu 3.300% entre 2014 e 2024. É um crescimento bizarramente alto. A geração Z é a geração, entre todas as gerações, com a maior quantidade de transtornos mentais já diagnosticados. E acho que vocês já devem imaginar o porquê disso. As pessoas não conseguem mais prestar atenção em nada. Elas trocam de tarefa a cada poucos minutos. Isso tem uma explicação. Olha como o consumo de informação mudou nas últimas décadas. Quando as notícias eram transmitidas por jornal impresso, a pessoa sentava, lia, processava. A informação exigia tempo, contexto, foco, e o jornal tinha limite natural. Só que tem um detalhe: essa oferta não vai existir para sempre. Ela é por tempo limitado, então clica no link da descrição ou escaneia o QR Code na sua tela. Dá uma olhadinha na página e se inscreve, porque a gente não vai ficar muito tempo com essa oferta rodando. E de verdade, galera, aproveita, porque essa é uma das melhores oportunidades que a gente criou para quem quer aprender a investir e construir um legado digno no mundo dos investimentos. E olha, se você chegou até aqui no vídeo, eu preciso te dar os parabéns, porque eu vou te explicar uma coisa, né? Tem 5 etapas de consciência que a gente passa quando a gente está tentando resolver qualquer problema na vida. A primeira etapa é a pior de todas. É a etapa do eu não sei que eu não sei. A pessoa nem sabe que tem um problema. Ela vive a vida inteira no piloto automático. Recebe o salário, gasta tudo, aposta em bet, espera o INSS resolver lá na frente. Ela nunca vai mudar de vida. Ela nem sabe que ela precisa mudar. A segunda etapa é o sei que sei. A pessoa percebeu que tem um problema, bate aquele incômodo, aquela sensação de que algo está errado, mas ele não sabe o que fazer. A terceira etapa é a sei que existe uma solução. E a pessoa começa a estudar, ela vai atrás, pesquisa, aprende. E a quarta etapa é a sei qual é a solução. A pessoa entende exatamente o que ela precisa fazer para sair da situação que ela está. E a quinta e última etapa, a mais importante de todas, é a etapa da coragem de agir. É quando a pessoa para de adiar e realmente começa. E aqui está o ponto. A maioria, você que chegou até aqui no vídeo, você já passou da primeira etapa, você já passou da segunda. E você está entendendo o problema. Você está entendendo de onde ele veio. E mais importante, está começando a entender qual é a solução. E como eu falei lá no começo do vídeo, a solução é uma só. É virar dono de ativos. E é por isso que o Brasil está numa situação tão difícil. Porque a gente é literalmente o pior país do mundo em cultura de investimento. Nos Estados Unidos, 60% da população adulta investe em ações. No Japão, 45% da população investe. No Reino Unido, 30%. Na China, 15%. E no Brasil, só 4% dos brasileiros investem em ações. E para você ter uma noção, em 2025, de cada 100 brasileiros, só 4 estão construindo patrimônio através do mercado financeiro. Os outros 96 ou estão na poupança, ou estão jogando o dinheiro fora em bet, ou simplesmente não tem dinheiro nenhum guardado. Não é falta de inteligência,
incompetência, não é falta de capacidade, é falta de cultura e é falta de informação. E talvez um pouquinho de falta de coragem de agir. E a geração Z, infelizmente, está sendo vítima desse sistema. E só para deixar claro, eu não estou dizendo que a geração Z está condenada. Eu não estou dizendo que é possível comprar imóvel, construir patrimônio ou se aposentar. O que eu estou dizendo é que o caminho que funcionou para a geração dos seus pais não vai funcionar da mesma forma para você. O ciclo mudou, as regras mudaram, mas o pacto entre você e o tempo, esse nunca mudou, esse nunca vai mudar. E quem